Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Estamos aqui para mais uma aula de Química, para a gente poder aprender, continuar aprendendo o nosso conteúdo de gases. Na aula passada, nós falamos sobre a aplicação da lei da equação geral dos gases e da equação de Clapeyron. Então, vocês viram que quando um gás sofre uma transformação, seja ela uma transformação isotérmica, isobárica ou isocórica, você pode aplicar essa formulazinha aqui. Lembrando que se ela for isobárica, você não precisa colocar a pressão, porque o P vai ser igual ao P'. Se ela for isocórica ou isométrica, você não precisa colocar o V, porque vai ser igual. E se ela for isotérmica, você não precisa colocar o T, que tanto o T e o T' serão o mesmo valor. E na equação do Clapeyron, a gente falou que ela aparece desta maneira, PV igual a nRT, onde você também tem pressão, volume e temperatura. Você tem a constante universal dos gases, que eu falei com você que ela pode ter dois valores, 0,082 ou 62,3, depende de qual a unidade da pressão que você está usando, mas o exercício vai te informar isso. E o N, que é o número de mols, que a gente calcula fazendo a massa sobre o mol. Tá? Então, como a gente está falando de gases, uma coisa que a gente precisa chamar atenção é da temperatura, que você se lembra que tem que estar sempre em Kelvin. Se você escrever isso aqui dessa maneira, PV igual a massa sobre o mol vezes R vezes o T. Se a gente trocar o V e o mol de lugar, vai ficar P vezes o mol é igual a massa sobre o volume vezes o R vezes o T. Massa sobre volume é densidade. Então, eu posso afirmar que P vezes M dividido por R vezes T é igual a densidade. Também posso usar aquele artifício ali para eu encontrar a densidade de gases, que é muito importante, tá? Hoje eu vou continuar explicando para vocês, mas eu vou explicar hoje as misturas gasosas. Então, olha só. Quando nós trabalhamos muitas vezes com misturas gasosas, como, por exemplo, é o caso do ar. No ar, nós temos aí um monte de gases misturados. Quando a gente trabalha com misturas gasosas, a gente está trabalhando
com diferentes substâncias gasosas dentro de um mesmo recipiente. Então, o que nós aprendemos nesses casos? Que ali dentro daquele recipiente existe sim uma pressão. Essa pressão é chamada pressão total, ok? Essa pressão total, ela é a soma das pressões parciais dos gases. E quem são essas pressões parciais? A pressão parcial, gente, é a pressão que o gás exerceria se ele estivesse sozinho ali dentro daquele recipiente, certo? Então, aí eu tenho uma mistura. Por exemplo, no ar, a gente tem de uma maneira genérica, vamos arredondar, 78%, eu acho, 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, tá? Generalizando. O que acontece então? Acontece que 80% é a proporção de nitrogênio que existe nessa mistura, 20% é a proporção de oxigênio que existe nessa mistura. Quando a gente fala em pressão atmosférica, a pressão atmosférica é 1 atm, é a pressão total. Se você considerar 80% de 1 atm, vão ser 0,8 atm. Então, 0,8 atm é a pressão parcial de quem? Do nitrogênio, porque ele é responsável por 80% desse valor da pressão total. E 0,2 vai ser a pressão de quem? Do oxigênio. Então, olha só, como que a gente faz para fazer esses cálculos? Os cálculos são o seguinte: quando você tem a massa do gás e você sabe de qual gás você está falando, vou te dar, por exemplo, ó, 32 gramas de O2 estão misturados com 6 gramas de H2. Isso aqui é uma mistura gasosa, hidrogênio e oxigênio, certo? Então, o que a gente faz? A primeira coisa, nós vamos encontrar o número de mols de cada um. Então, eu vou encontrar o número de mols do O2 e vou encontrar o número de mols do H2. Como que a gente calcula o número de mols? Você sabe, é a massa dividido pela massa molar da tabela. Então, o número de mols do O2 vai ser a massa dele dividido pelo mol da tabela periódica. Então, a massa é o que eu te dei, 32, essa aqui. O mol da tabela, coincidentemente, o oxigênio é 16. Vezes 2 também vai dar 32. Então, beleza. 32 dividido por 32 quer dizer que você tem 1 mol de oxigênio nessa mistura. Agora, do H2, você vai fazer a mesma coisa. A massa dividido pelo mol da tabela. Então, a massa do H2 é a que eu te dei, 6. O mol da tabela, o H é 1. Vezes 2 é 2. Então, 6 dividido por 2 são 3 mols. Ok? Então, ó, primeira coisa, eu te dei a mistura. Agora, você precisa encontrar qual é a participação de cada gás nessa mistura. Para você saber qual é a participação, você precisa calcular a fração molar de cada um deles. Então, a fração molar, gente, significa que a mistura é o todo. Ela representa um inteiro. Cada gás representa uma fração dessa mistura. Eu quero saber qual é a fração que representa o O2, qual é a fração que representa o H2. Como que a gente calcula? Ó, vou calcular primeiro a fração do O2. Ó, é o número de mols do O2 dividido pelo número total de mols, que é o O2 mais o número de mols do H2. Quando eu for calcular a fração do H2, vai ser o quê? O número de mols do H2 dividido pelo número total de mols do O2 mais o H2.
Então, olha como que isso vai ficar, ó. O O2 é 1. O O2 mais o H2 vai dar 4. 1 dividido por 4, 0,25. Ok? Agora, o H2, o número de mols dele, 3. Dividido pela soma, 4. Vai dar 0,75. Os dois juntos têm que dar quanto? 1 inteiro. Porque é exatamente isso. Você está pegando um inteiro, que é a mistura inteira, e separando em frações, cada fração que representa cada gás. Então, olha o processo. Primeiro, você calcula o número de mols referente à massa de cada gás presente na mistura. Calculou o número de mols? Você vai calcular agora a fração molar de cada gás, que é o número de mols dele dividido pelo número total de mols. Então, aqui, o número de mols do O2 pelo total, aqui o número de mols do H2 pelo total. A soma das frações molares tem que dar o inteiro. Para você calcular a pressão agora, olha só. O exercício, ele tem que te dar a pressão total. Então, ele vai te falar, ó, a pressão total do sistema são 2 atm. Eu quero saber qual é a pressão parcial do O2 e do H2. Como que você faz isso? Ó, a pressão parcial do O2 vai ser a pressão total vezes a fração molar do O2. A pressão do H2 vai ser, de novo, a pressão total vezes a fração molar do H2. Só isso. Você vai pegar a pressão total do sistema e multiplicar pela fração de cada um. E você vai estar encontrando, então, as pressões parciais de cada um. Então, ó, a pressão parcial do O2 vai ser a pressão total, que é o 2, vezes a fração molar dele, que é 0,25. Então, a pressão parcial vai ser 2 vezes 0,25, 0,5 atm. Não preciso nem fazer conta para me descobrir aquela ali, mas vamos fazer, ó. A pressão do H2 vai ser a pressão total 2 vezes a fração molar dele, 0,75, que vai dar 1,5. Por que eu não precisaria? Se eu sei que a pressão total é 2 e a pressão desse aqui é meio, eu não te falei que a pressão total é a soma das pressões parciais? Se esse aqui é meio, esse aqui obrigatoriamente tem que ser quanto? 1,5, para poder dar o 2. Certo? Então, o cálculo das pressões parciais é feito assim. Primeiro você calcula o número de mols, depois a fração molar, e se você tiver a pressão total, você pode calcular as pressões parciais. Se você não tiver a pressão total do sistema, você pode calcular ela também, pela lei do Clapeyron lá, pela equação do Clapeyron. Você vai pegar no lugar do M, você vai ter volume, temperatura, o R, e no lugar do M, você vai usar o número de mols da mistura. Tudo junto, o número de mols total dos gases, que seria o 4 no caso, para você achar a pressão total do sistema. Depois que você tem a pressão total, é possível você encontrar as pressões parciais. Tá bem? A mesma coisa que eu falei para vocês para as pressões, vale para os volumes gasosos. Certo? Então, se eu tenho uma mistura gasosa ocupou um volume de 5 litros, calcule os volumes parciais. Então, os volumes parciais são os volumes ocupados por cada gás se ele estivesse sozinho ali dentro daquele recipiente. Então, a soma dos volumes parciais também vai corresponder ao volume total. Tá? São exercícios compridos de se fazer, mas ao mesmo tempo são exercícios fáceis, não são difíceis. Vamos fazer alguns para que vocês possam ver que não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pensam.
tá? Então, coloquei alguns aqui para que a gente pudesse fazer junto. Vamos lá, ó. Me acompanhem, por favor. O que pega muito nesse exercício, gente, geralmente são as contas. As contas são muito grandes. Então, ó, o primeiro caso, por exemplo, ó, uma mistura gasosa é formada por 14,4 gramas de gás cloro. Então, ó, Cl2, eu tenho a massa, 14,2 gramas. E 13,2 gramas de gás carbônico. Então, gás carbônico, a massa dele são 13,2 gramas. Quais são as pressões parciais desses componentes, supondo que a pressão total da mistura é 2 atm? Então, ó, ele me deu a pressão total, 2 atm. Me deu o mol do cloro, 71, então já me ajudou aqui, 71. E me deu o mol do gás carbônico, que foi 44. Então, vamos fazer. Ele quer as pressões parciais. Vamos lá. Ó, então, a primeira coisa que eu falei com vocês que a gente tem que calcular é o quê? O número de mols. Então, vamos calcular o número de mols do Cl2. Ó, é a massa dividido pelo mol. A massa é o que ele me deu, 14,2. O mol, 71. Então, o número de mols do Cl2 vai ser, daria 2, 14,2 dividido por 71, uma casa, 0,2 mols. Este aqui, calculei. Beleza. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o gás carbônico. Então, o número de mols do CO2 vai ser a massa sobre o mol. A massa dele, 13,2 e o mol, 44. 13,2 dividido por 44, uma casa, 0,3. Então, aqui vai dar 0,3 mols. Beleza. Então, se eu tenho o N, agora, qual que é o próximo passo? A fração molar. Então, a fração molar do Cl2 é o número de mols dele, número de mols do Cl2, dividido pelo total, que é o número de mols do Cl2 com o do CO2. Então, vai ficar 0,2, 0,2 mais 0,3, 0,5. Então, a fração molar do Cl2 vai ser 2 dividido por 5, 0,4. Ok? Se quiser fazer a conta, faça. Se não quiser, dá para a gente deduzir. Se a fração molar desse daqui é 0,4, do outro vai dar quanto? 0,6. Olha só, ó. A fração molar do CO2 é o número de mols dele, 0,3, dividido pelo total. 0,3 mais 0,2, 0,5. Vai dar 30. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. Olha só. Então, agora eu tenho a pressão parcial de um e do outro. Ó, eu tenho a fração molar de um e do outro. Agora eu vou encontrar a pressão parcial do Cl2, ó. Vai ser a pressão total vezes a fração molar dele. Então, é fácil demais, olha. Pressão total, 2. Fração molar dele, 0,4. 2 vezes 0,4, 0,8 atm. A pressão parcial do CO2, mesma coisa, ó. É a pressão total vezes a fração molar dele. Então, a pressão dele vai ser a pressão total 2. E a fração molar dele, 0,6. 2 vezes 0,6, 1,2 atm. Então, acabei de encontrar as duas pressões parciais, ok? Então, ó, recapitulando, vamos de novo. Ele me deu a massa e o mol. Com a massa e o mol, eu encontrei
o número de mols. Com o número de mols deste e deste, eu encontrei a fração molar de cada um, fazendo o número de mols dele dividido pelo número total de mols. Achei do Cl2, achei do CO2. Depois encontrei a pressão parcial de cada um, fazendo pressão total vezes a fração molar. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Aqui, ó. Vamos apagar para continuarmos. Ó. Um sistema apresenta uma mistura gasosa contendo 30% de gás oxigênio. Então, 30% de O2. 50% de propano. 50% de propano. E 20% de CO, monóxido. Sabendo que a pressão total do sistema é 65.000 pascal, determine a pressão parcial de cada um. Ah, isso aqui é muito fácil, ó. 65.000 pascal. Como que a gente calcula as pressões parciais? Olha, eu sei as porcentagens. Então, se eu sei as porcentagens, eu posso fazer uma regrinha de 3? Posso. Ó, 65.000 corresponde a 100%. Desse todo, que é a pressão total, 30% é a quantidade do O2, olha. Então, X é igual a 65.000 vezes 30 dividido por 100. Cortei 2 zeros com 2 zeros. X é igual a 650 vezes 30. 15 vai 1, 18, 19. 19.500 pascal correspondem à pressão total, a pressão parcial de quem? Do O2, certo? Aí, ó, vou fazer agora do propano. Do propano é só eu achar 50% disso aqui, ó. Então, a pressão parcial do propano vai ser 65.000 vezes 0,5. Não é, gente? 50%, 0,5. Vai dar 32.500 pascal. E a pressão parcial do CO vai ser os 65.000 vezes o 0,2, que é o 20%. Vai dar 13.000. 13.000 pascal. Essa aqui é do CO, essa aqui é do propano. Ok? Muito simples esse. Esse foi fácil para danar. Tem muitos outros mais complicados que nós vamos fazer ainda. Vamos lá. Próximo. Ó, uma mistura de 60 gramas de metano. Então, sabemos que o metano é o CH4. 32 gramas de argônio. 32 gramas de argônio. Foi recolhida em um balão de volume igual a 44,8 litros. Tá, então o volume do balão, 44,8 litros. E mantido a 350 Kelvin. Então, temperatura 350 Kelvin. Considerando as massas atômicas, aí te deu H1, C12, o argônio 40 e o R 0,082. Qual o valor da pressão parcial do gás argônio nessa mistura? Então, ele quer a pressão parcial do argônio na mistura. Ok? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, ele me deu as massas. Vamos achar o número de mols. Número de mols do CH4.
vai ser a massa dele, 60, dividido pelo mol. Ó, o mol, 12 com 4, 16. Ok? 60 dividido por 16 vai dar 3, sobra 12, vírgula, muito, 5, dá 86, dá 96, 7, 7. 42 para 58 vão 5. Isto vai dar 5. 3,75 mols. É o número de mols do metano. Vamos achar o do argônio agora. O número de mols do argônio vai ser a massa, que ele deu 32, dividido pelo mol dele, que é 40. 32 dividido por 40, 0,8. 0,8. Beleza. Então, o próximo passo é achar a fração molar. Então, a fração molar do metano vai ser o número de mols dele, 3,75, dividido pela soma dos números de mols, que vai dar 4,55. Certo? A fração molar do argônio vai ser o número de mols dele, 0,8, dividido pela mesma soma dos dois. Então, ó, 3,75 dividido por 4,55. Duas casas, cortei. 0, vai dar 8. 9 é muito, né? 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 5, 40. 44 para 45, 1 vão 4. 32 e 4, 36 para 37, 1. 0,82. Se esse daqui deu 0,82, eu posso afirmar que o daqui deu 0,18, certo? Porque os dois juntos têm que dar um inteiro. Beleza. Só que agora eu cheguei no impasse. Olha a situação. Para eu achar a pressão parcial, é só eu fazer a pressão total vezes a fração molar. Mas eu não tenho a pressão total, você reparou isso? Eu vou ter que encontrar ela. E como que eu encontro ela? Pelo Clapeyron. Olha lá, nRT. A pressão eu estou procurando, o volume ele me deu, olha, 44,8. O M é o número de mols, então vai ser o quê? A soma, não é a pressão total que eu quero. Então eu tenho que usar o número de mols total. Esse mais esse, que vai dar 4,55. Vezes o R, que é 0,082, vezes o T, que é 350. Ok? Então, ó, 0,082 vezes 350. 5 vezes 2, 10, vai 1, 40, 41. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. 0,0782. 3 casas. 28,7 vezes 4,55. 28,7, 4,55. 35, vão 3, 40, 43, vão 4, 10, 14. Mesma coisa. 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 8, 32, 34, vão 3. 8 e 3, 11. 5, 8, 7, 8, 15. 2, 2 com 8, 10. 3, 1. 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas. 130,5. Então, a pressão vai ser 130,5 dividido por 44,8. Estamos chegando perto, ó. 130,5 dividido por 44,8, uma casa. Cortei. 1.305 vai dar 3. 3 é muito? Acho que 3 é muito. É muito. Vai dar 2.
2 vezes 8, 16. Para 25, 9, vão 2. 8 e 2, 10. Para 10, nada, vai 1. 8 e 1, 9. 9 para 13, 4. Vírgula. Aqui eu acho que vai dar uns 9, hein? 9 vezes 8, 72. Para 88, vão 8. 36 com 8, 44. 44 para 49, 5, vão 4. Beleza? 2,9. ATM. Acabei de encontrar a minha pressão total, certo? Com essa pressão total, eu consigo achar a pressão parcial do argônio, que foi a que ele me pediu, que é a pressão total vezes a fração molar do argônio. Então, a pressão parcial do argônio vai ser a total, 2,9, vezes a fração molar dele, que é 0,18. Então, a pressão do argônio vai ser, vou fazer aqui no cantinho, 2,9, 0,18. 8 vezes 9, 72, vão 7. 16 com 7, 23. 1 vezes 9, 1 vezes 2. Então, vai dar 2, 12, vai 1, 5. 1, 2, 3 casas. 0,52. 0,52 ATM. É a pressão parcial do argônio que a gente estava procurando. Então, tá vendo que nós seguimos o mesmo ritmo. Ó. Nós encontramos o N, depois encontramos a fração molar. Só que aí eu percebi que a gente não tinha a pressão total do sistema. Quando você não tiver a pressão total do sistema, o que você vai fazer? Encontrar ela através do Clapeyron. Você tem o volume, você tem o R, você tem o T, você tem a soma dos números de mols, você consegue encontrar a pressão total. Encontrou, você vai encontrar as parciais. Ok? Então, vamos achar essa resposta aqui. Vamos ver se ela está aqui entre as opções. 0,52 está arredondado. Olha, a resposta é a letra D de dado. Ok? Próxima. Vamos lá. Essa também é bem simplesinha. Envolve porcentagem. Olha lá, vamos fazê-la. Uma determinada mistura gasosa é constituída por 36% de nitrogênio, N2, 24% de neônio e 40% de gás carbônico, 40% de CO2. Porcentagem em volume. Admitindo que essa mistura é mantida em um cilindro a temperatura ambiente e a uma pressão de 4.000 kPa. Qual é a pressão parcial do gás carbônico no cilindro? Então, ó, a pressão total, ele acabou de falar que são 4.000 kPa. Certo? Ele quer saber a pressão parcial do gás carbônico no cilindro. Qual que é a porcentagem de gás carbônico? Não é 40%? Então, a pressão parcial do gás carbônico vai ser a pressão total vezes a fração dele. Que, no caso, foi me dada em porcentagem. Só que eu sei que 40% representa 0,4 do todo. Certo? Então, ó, a pressão do gás carbônico vai ser 4.000 vezes 0,4, que vai dar 1.600 kPa. Bem simples. Se ele tivesse pedido a pressão de cada um, você conseguiria fazer também pelas porcentagens, tá? Eu vou parar por aqui, porque o nosso tempo liquidou, vai terminar, mas nós continuamos na próxima aula com esse assunto. Vamos fazer mais alguns exercícios, que eu preciso mostrar para vocês algumas variantes que vão aparecer, tá? Beijo grande, fiquem com Deus, bons estudos, tá?